E aí galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo que é muito tenso. Acho que foi o vídeo que me deu mais trabalho para fazer de todos. Passei muito tempo mesmo pesquisando, muito nome, muita data, que é o conflito entre Israel e Palestina, certo? O conflito entre israelenses e palestinos. O vídeo de hoje é sobre isso. Talvez ele seja um vídeo meio longo, né? Qualquer coisa coloca aí na velocidade 2 do Creo no vídeo para ficar mais rápido. E a gente vai começar logo para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Primeiro, onde é que fica esse território? Bom, aqui está a América do Sul, nosso querido Brasil. A gente vai dar uma banda, vamos passar pela África. Ele fica mais ou menos dessa região aqui, ó. Você dá uma descidinha aqui, dá uma descidinha marota, dá uma descidinha esperta e você descobre que Israel tá onde? Aqui, ó. Aqui está a nossa querida Israel, certo? Então a gente está tratando dessa região aqui, ó. Bom, hoje tem um país aqui chamado Israel e a gente vai ver como que chegou nesse ponto, ok? O que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que essa região aqui, mano, ó, ela é estratégica, ela é importantíssima, certo? Desde a antiguidade. Por quê, mano? Porque ela tá na passagem, basicamente, entre três continentes, né? Então, por exemplo, uma passagem entre a África, a Ásia, que aqui já é a Ásia, e a Europa aqui em cima. Então, rotas de comércio, por exemplo, que iam por terra, né, da África para a Europa ou da África para a Ásia, tinham que passar por aqui. E claro que tinha caminhos da Ásia para a Europa aqui por cima, mas se você fosse passar aqui por baixo, passava aqui pertinho. Então, é um território muito importante, sempre foi estratégico. Todas as grandes civilizações que existiram por essas regiões aqui, pela África, ou aqui pela Europa, ou aqui pela Ásia, eles acabaram chegando aqui e dominando essa região porque era muito importante. Quem dominava essa região aqui, dominava a passagem por terra entre três continentes, certo? Então trata-se de um território estratégico. Beleza. Cara, a gente vai ter que voltar muito no tempo. A gente vai voltar 2000 anos antes de Cristo para a gente conseguir entender as motivações desse conflito. Vamos para alguns conceitos básicos. Hebreus ou israelitas, certo? Esses hebreus, esses israelitas, eles eram povos que surgiram na Babilônia, certo? São conhecidos como povos semitas e foram eles que deram origem aos judeus. Não é o único povo semita, é um dos, ok? Então vamos lá, quem era esses hebreus, maluco? Bom, eu dei uma separadinha aqui no conceito de povo semita, certo? Hebreu é aquele que você vai ler na Bíblia, do Abraão, por exemplo. Abraão é o pai do povo hebreu, e é esse povo hebreu que deu origem ao povo judeu, certo? Então vamos deixar claro, os hebreus é um povo lá da antiguidade, que surgiu na Babilônia, certo? E são esses hebreus que vão dar origem a vários outros povos, um deles os judeus. E os judeus acabaram se tornando mais importantes nessa transição. Então a gente fala que os hebreus deram origem aos judeus, ok? Então você precisa ter isso na sua cabeça. Quando eu estiver falando hebreu, automaticamente eu estou falando dos judeus também. Israelitas é um sinônimo, certo? Então, os hebreus são o povo que deu origem, ou os povos que deram origem aos judeus e ao judaísmo, certo? O judaísmo é uma religião monoteísta, que acredita em Deus, é uma religião mais antiga do que o cristianismo, certo? Porque quando Cristo nasceu, o judaísmo já existia, então, uma religião muito importante. E outra característica importante do judaísmo é que não é uma religião missionária. Ao contrário do cristianismo ou do islamismo, que visa converter todo mundo para sua religião, qualquer pessoa pode se converter e virar cristão, por exemplo. Agora, judeu não. Os judeus, eles são uma religião que é meio que uma religião, meio que um povo, meio que uma nação, tá ligado? Para você ser judeu, você tem que ter nascido judeu, de pai e mãe judeu ou judia, entendeu? Esse é o rolê. Então não é uma religião missionária. Então os judeus, eles são meio que quase um povo, tá ligado? Você pode ser um judeu que nasceu na Espanha, um judeu que nasceu no Brasil, um judeu que nasceu nos Estados Unidos, mas você é um judeu, tá ligado? E qual é o povo de origem? Hebreus. Então a gente vai começar aqui falando dos hebreus. O outro povo envolvido nessa treta são os árabes. Quem que a gente chama de árabe? Povos nascidos na Península Arábica, ok? Então vamos puxar lá. Cadê os árabes? Península Arábica tá aqui, ó. Essa daqui é a Península Arábica, onde fica hoje a Arábia Saudita, mas também Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Omã e por aí vai, o Iêmen aqui embaixo, certo? Então os povos que se originaram dessa região aqui a gente chama de árabes, ok?
ok? E o que é semita? Finalmente, agora vamos falar dos semitas. Pessoal, o negócio é bíblico, tá ligado? Semita é um termo que a gente usa para os povos que tem como ancestral comum Sem. Já ouviram falar do Sem? Sabe quem é o Sem, mano? Sem é filho de Noé, cara. Filho de Noé, ó. Descendentes de Sem, filho de Noé. Então os povos semitas acredita-se que são descendentes de Sem, consequentemente descendentes de Noé. Muito louco, né, mano? Então tanto os árabes quanto os hebreus são semitas. Então os árabes e os hebreus, apesar de serem muito diferentes, eles têm um antepassado em comum, que é o Sem, que é o filho de Noé, certo? Então são povos semitas. Então aí, ó, semita, descendentes de Sem, filho de Noé. Show de bola! Agora, pra gente continuar a nossa historinha, vamos ver aqui o histórico do povo hebreu. Histórico do povo hebreu, mano, é Bíblia. Claro que tem algumas fontes históricas, mas aqui é Bíblia mesmo, entendeu? É Bíblia na veia, mano. Dá uma olhada. Bom, primeiro tem o nosso querido Abraão, né? Em 2100 a.C., ou seja, há 4100 anos atrás, Abraão vai para a terra de Canaã. Qual é o rolê aqui, mano? Olha, cara, eu não sou muito religioso, você pode fazer suas pesquisas, mas Abraão lá, ele teve uma visão, ele falou com Deus, sei lá o que, e Deus falou para ele, mano, ó, você tem que ir para a terra de Canaã. Você tem que ir para a terra prometida, certo? Essa é a terra onde você vai fundar um povo maravilhoso, onde tudo vai dar certo. Esse é o seu lugar, mano. Vai para a terra de Canaã. E aonde que é a terra de Canaã? Justamente nessa região aqui que a gente chama de Palestina, certo? Então era aqui que era a terra de Canaã. Inclusive eu puxei até um mapinha aqui, ó. É um mapinha que tem aquele naipe meio antigo, assim, olha lá. Canaã, certo? Então Canaã é bem aquela região ali, mano. Ó, dá uma olhada aqui no mapa, ó. Canaã é essa região aqui. Deus falou para Abraão, vai para Canaã. E o Abraão falou, é nós. Aí ele foi para Canaã, pegou lá a família dele, se mandou para Canaã. E lá em Canaã ele fundou um povoado e tal, as coisas foram acontecendo. Ele passou uns 300, 400 anos ali, a coisa tava muito ruim, fome, seca, o negócio tava feio, velho. E aí o povo que já do Abraão já estava falecido, né? Mas os hebreus que foram originados, ele é considerado o pai dos hebreus, né? Então a gente já pode falar, os hebreus estavam ali fome, seca e tal, voltaram para o Egito. A coisa estava feia, foram embora do Egito, certo? Abraão foi lá porque Deus mandou, depois os hebreus voltaram para o Egito, em 1750 a.C. Lá no Egito eles ficaram, tá? Pode pesquisar, vai ler a Bíblia, se vira, você vai ver que os hebreus se deram bem ali na beira do rio Nilo, no Egito. Certo? Começaram a se tornar um povo próspero, crescer e tal. O faraó se sentiu ameaçado, velho. Depois de uns 500 anos que eles estavam ali, o faraó lá do momento começou, mano, perseguir eles, escravizar eles, tá ligado? A coisa começou a ficar feia pra eles porque eles cresceram demais. E aí depois que eles ficaram sofrendo ali na mão do faraó, quem que chegou na parada? O Moisés. O Moisés falou assim, ó galera, vamos voltar lá pra terra prometida. Vamos voltar pra terra de Canaã antes que esse faraó mate todo mundo, escravize todo mundo. A coisa tá feia aqui, vamos voltar pra Palestina. Então em 1250 a.C., eles voltaram para a Palestina, a tal da terra prometida que Abraão tinha ido, ó, há bastante tempo atrás, quase 1000 anos atrás. Chegaram na Palestina, tinha uns povos muito loucos lá, eles lutaram contra filisteus, lutaram contra cananeus, certo? Foi nesse período aí onde eles cresceram e se tornaram prósperos. Ah, nossa, os hebreus muito loucos cresceram e tal. Aí teve lá a era dos juízes, depois teve os reis, eles unificaram as 12 tribos dos hebreus que tinham lá. Foi quando teve o Davi, mano, que foi o cara lá que derrotou Golias, né? Um rei Davi muito louco. Rei Davi teve um filho, rei Salomão. Salomão, nem sei se é filho de Davi. Eu sei que ele veio depois de Davi no reinado ali. Teve o rei Salomão e tal. Todo mundo já ouviu falar também. Então, foi um período próspero, tá ligado? A primeira vez que Abraão foi pra lá, deu ruim. Aí eles voltaram pro Egito. A segunda vez que eles foram, o negócio deu bom, certo? Então não se esqueça, quem liderou eles pra lá foi Moisés. Aí depois veio vários outros importantes, mas principalmente Davi e Salomão, certo? Então, ó, eles meio que deram uma migrada aqui, né? Foi lá, pá, Moisés puxando a galera e tal. Foi quando Moisés abriu o Mar Vermelho para eles conseguirem atravessar. Não dava para passar por aqui, passaram por aqui, abriu o Mar Vermelho e tal. A galera atravessou, pipipi, popopó, para chegar na tal da Terra Prometida, certo? Então, olha aí, para quem gosta de uma novela da Record, Rei Davi, mano. Rei Davi foi o rei do povo hebreu. Show de bola. Mano, e aí o rei Davi e o rei Saul, teve um rei Saul também, os caras assim, nossa, detonaram todo mundo, subjugaram vários povos e tal, cresceu bastante o reinado dos caras. Então aqui, ó, o reino de Israel tava
pica. Aqui o negócio tava da hora. Subjugaram os povos ao redor, ó, e tal. Vassalos e povos derrotados, show de bola. Nossa, tudo dando certo. Agora, dessa vez, Deus acertou. Só que aí deu ruim, certo? Em 930 a.C., então já tinha passado aqui uns 200, quase 300 anos, quando Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu e virou dois. Virou o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Então, enquanto estava tudo unificado, estavam os 12 povos unificados, tava tudo legal. Davi mandando bem, Salomão mandando bem. Salomão faleceu, deu ruim. Aí dividiu, maluco, ó. Os povos de cima, 10 povos aqui da parte de cima, fizeram o reino de Israel, continuaram sendo o reino de Israel. E os povos do sul formaram o reino de Judá, certo? Então ficou mais ou menos assim, ó. Israel em cima, Judá embaixo, ok? Dois reinos divididos, ó. Israel e Judá. Certo? E aí o que rolou, mano? Quando os reinos dividiram, enfraqueceu, né, mano? Quando era unificado, era muito mais forte. Quando os hebreus se dividiram em dois reinos, ficou mais fraco. E aí, mano, o pau comeu. Eu falei pra vocês que é uma região importante, uma região estratégica, então vários povos foram por ali. Então a gente tem vários exemplos aqui. Por exemplo, 722 a.C., o reino de Israel, o de cima, foi tomado pelos assírios. E aí os israelitas ali, os hebreus, judeus foram todos expulsos, deportados para várias partes do próprio Império Assírio, foram tratados como escravos e tal. E aí o reino de Judá durou mais um pouquinho, mas passou ali 100 anos, alguma coisinha. Em 586 a.C., o reino de Judá foi tomado pelos babilônios, né? Então lá do Império Babilônico, mano. E aí, mano, ó, os judeus se lascaram também. Então primeiro caiu o reino do norte, reino de Israel, depois caiu o reino do sul. O de cima tomado pelos assírios, o de baixo tomado pelos babilônios, ok? Aí depois, mano, o que acontece? A Pérsia, os persas, né, invadem a Babilônia, lá onde estavam os caras, né, como escravizados e tal. E aí, como a Babilônia cai, eles conseguem voltar para a terra deles. Aí você pensa, professor, e aí, agora deu certo? Não, não deu certo. 200 anos depois, a Palestina, a região da Palestina ali onde eles ficam, né, o reino de Israel, foi invadido pelos macedônios. Em 323 a.C. pelos egípcios, em 200 a.C. pelos seleucidas e depois disso, mano, pelo Império Romano. Aí o pau comeu feio. Então vocês conseguem perceber? Eles foram invadidos pelos assírios, pelos babilônios, pelos macedônios, pelos egípcios, pelos seleucidas e por último pelos romanos. Ia ser muito difícil eles continuarem ali. Era um território muito disputado, mano. E foi um atrás do outro. Então eles fugiram para lá, fugiram para cá, foram deportados pro Império Assírio, foram deportados para Babilônia, sofreram, foram escravizados, tentaram fugir, voltaram, foram invadidos de novo, coisa feia. Mas aí, mano, quando chegou o Império Romano ali, a coisa foi bruta. Aí o imperador Tito, em 70 depois de Cristo, ó, já tinha rolado Jesus Cristo na parada, destruiu Jerusalém, expulsou os judeus da Palestina. Aí quebrou todo mundo de pau e falou, não quero mais saber de judeu aqui. E aí tem até imagem representando assim e tal, a invasão ali de Jerusalém e tal, e mataram um monte de gente e expulsaram todo mundo, mano. Falaram, não quero mais saber de judeu aqui. Em 132 depois de Cristo, então aí uns 62 anos depois, teve outro conflito com os romanos e milhares de judeus morreram. Mano, não tava mais dando certo. Esse monte de acontecimento que a terra deles foi invadida, eles foram escravizados por vários povos, a gente já disse que aconteceu uma diáspora. Tipo, com o tempo, os judeus que não morreram foram fugindo, tá ligado? Foram indo embora. Depois que o reino de Israel foi derrubado, e depois que o reino de Judá foi derrubado, aqueles dois, depois que foi derrubado, nunca mais voltou a mesma coisa, entendeu? Eles ficavam insistindo em continuar ali, mas vinha povos diferentes, invadiam, impérios invadiam, escravizavam eles, eles tinham que fugir. Então aconteceu o que a gente chama de diáspora judaica. Os judeus foram fugindo e se espalhando por várias partes do mundo, mas sem perder a sua identidade. Aí, digamos, foge judeu pra França, aí fica lá a família judaica, aí nasce o filhinho francês, o netinho francês, mas eles continuam sendo judeus. Então eles se espalharam pelo mundo, mas não perderam a sua identidade. Moral da história, que povo sofrido, né? Que vida difícil. Deus mandou Abraão pra lá e deu ruim, passou fome seca, voltaram. Aí o faraó quis escravizar, foram pra lá de novo, aí começou a dar certo, deu certo por um tempo, dividindo em dois reinos, invadido por mais de 5 povos diferentes e tiveram que fugir dali, ok? Beleza, esse é o histórico do povo hebreu. O que é importante então? O povo hebreu deu origem ao judaísmo, ao povo judeu, e aquela ali era a terra prometida. Deus prometeu para Abraão, véio, é a terra ali, a terra de Canaã, é sua, é dos hebreus, é vocês que tem que ficar ali. Só que eles não conseguiram e tiveram que fugir. Mas é a terra prometida dos caras segundo a religião deles. Tudo bem.
que acontece com essa região nesse momento? A partir disso, desculpa. Bom, em 636 depois de Cristo, finalmente os árabes dominam aquela região. Então, povos árabes, povos vindos aqui, ó, da Península Arábica, dominam aqui a região que a gente chama de Palestina. Quando eu escrevo Palestina aqui, pessoal, é o nome da região, tá? Então, tipo, o reino de Israel ficava na Palestina. Os hebreus foram para a Palestina, depois fugiram da Palestina, ó, voltam para a Palestina. Eu me refiro a essa região como Palestina. Depois vai mudar o significado dessa palavra Palestina, mas por enquanto é o nome dessa região. Inclusive, quem deu esse nome para a região foi os próprios romanos, quando eles dominaram aqui. Certo? O que aconteceu? Vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo. 632 depois de Cristo, então mais de 500 anos depois que eles fugiram por causa dos romanos, os árabes dominaram aquela região. Bacana. Então os árabes ficaram ali. O que aconteceu depois, quase 1000 anos depois de importante, isso é importante a gente saber, em 1512, certo? Os turcos otomanos derrubam os bizantinos e tomam aquela região. Professor, e daí? E daí que isso é importantíssimo, porque os turcos otomanos ficaram nessa região por mais de 400 anos. Cara, olha só, eles entraram, eles dominaram a região ali em 1512 e foram sair só na Primeira Guerra Mundial, em 1917, ok? Então, beleza. Guarda essa informação na sua cabeça. Os hebreus estiveram por ali, fundaram o reino de Israel, depois um monte de povo invadiu, foram embora, fugiram. Quem tomou foi os árabes, depois os turcos otomanos, certo? Que são islâmicos também, na mesma religião da maior parte dos povos árabes e tal, e ficaram por ali por mais de 400 anos. Joia! Agora o nosso esquema começa. Agora finalmente a gente vai começar a chegar no conflito. Vamos lá. Final do século XIX, início do século XX, surge um movimento chamado sionismo. O que é o sionismo? Era um movimento que começou a crescer nos judeus espalhados ao redor do mundo, que defendia que eles tinham que voltar para a Terra Prometida. O sionismo era tipo assim um movimento para os judeus se reunirem novamente. Vamos voltar para a nossa Terra Prometida, a terra que foi prometida a Abraão, e vamos refundar o reino de Israel. Esse foi o sionismo. Até puxei aqui, só botei aqui, vai aparecer, ó, movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado Nacional Judaico, ou seja, o antigo reino de Israel. Ou seja, vamos voltar para o nosso território, para a nossa terra prometida. Essa é a ideia do sionismo. Quem lançou essa ideia do sionismo aí, mano, foi esse mano aqui, ó, Theodor Herzl, não sei falar esse nome estranho aqui, ó, um austro-húngaro, ele que bolou esse sionismo e ajudou a fazer esse sionismo crescer, tá ligado? É esse mano aqui, acho que eu baixei uma imagem dele, cadê? É esse mano aqui, ó, esse mano, sionismo, reunião do povo judeu. Desculpa, eu esqueci de mostrar essa imagem, é a imagem do Império Otomano, tá, pessoal? Ó, o Império Turco Otomano foi um império fortíssimo, grandíssimo, que dominou partes da Europa, da Ásia e da África, ó. Então eles foram muito fortes até a Primeira Guerra Mundial, que eles perderam e aí eles se lascaram, e aí a Turquia virou só a Turquia, que hoje é aqui. Mas o Império Turco-Otomano já foi gigantesco, dominando inclusive a nossa querida região por mais de 400 anos, como eu falei. E aí vem o sionismo, e o que começa a acontecer? Vamos lá, meu povo. Bom, primeiro rola esse sionismo, e aí os judeus começam a realmente voltar para lá. Só que quando os judeus começam a voltar para lá, olha isso, mano, século XX, eles foram embora de lá, grande maioria deles, há quase 2000 anos atrás, tipo 132 depois de Cristo, 70 depois de Cristo. E aí em 1897 surge esse movimento e começa a ter uma migração de judeus para lá. Só que quando os judeus voltam para lá por causa do sionismo, os árabes já estão lá. Aí, mano, que entram os nossos queridos palestinos. Quem são os palestinos? Um povo árabe que vive na Palestina desde que os árabes dominaram a região. É um povo que vive na Palestina, um povo árabe, islâmico, que acredita em Alá, aquela coisa arada toda, que vive ali há 13 séculos, desde que os árabes dominaram a região. E aí, quando os judeus voltaram ali 2000 anos depois de ir embora, os palestinos já estavam ali, velho. E eles começaram a dividir espaço. O que aconteceu? Em 1917, o Império Turco Otomano perde o domínio ali da região. Quem começa a comandar a região ali? A Inglaterra, né? A Grã-Bretanha ali, que venceu a Primeira Guerra Mundial. Então vira um protetorado britânico, certo? O que os britânicos fazem? Eles lançam uma tal de Declaração de Balfour,
que reconhece os direitos do povo judeu sobre a Palestina. Por que essa declaração de Balfour é importante? Porque essa declaração, que foi feita em 1917, bem quando os britânicos tomaram conta da região ali, dizia o seguinte, olha só: é um documento no qual o governo de uma potência da época, no caso a Grã-Bretanha, respalda pela primeira vez o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Então, lembra do sionismo, mano? Então, é como se a Inglaterra estivesse apoiando o sionismo. Eles fizeram a declaração de Balfour e falaram: realmente eu acho que os judeus têm que voltar para cá. E era justamente eles que estavam mandando na região, os ingleses. Os ingleses estavam mandando na região e falaram assim: tá certo o sionismo, pode voltar todo mundo, os judeus aí, tem que fundar o reino de Israel aqui mesmo, tá certo. Essa foi a declaração de Balfour. Então, quando a Inglaterra faz a declaração de Balfour em 1917, e aí começa a vir judeu de tudo que é lado para aquela região, disputando espaço com os palestinos que já estavam ali há 13 séculos. Vai juntando as informações. O que vem de importante depois disso? Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, Segunda Guerra Mundial, vocês estão ligados, nazismo lá na Alemanha, Hitler e tal, o cara persegue judeu por toda a Europa. Então, você tá na França, entendeu? Você tá na Alemanha, você tá ali na Bélgica, você tá ali na Polônia, e você é judeu. Aí você fica sabendo que o nazismo tá perseguindo os judeus e tal. Você quer fugir, mano. Pra onde que você vai fugir? Você vai fugir para sua terra prometida, né? Já tá rolando o sionismo, a galera tá se reunindo lá, teve a declaração de Balfour, a Inglaterra tá recebendo os judeus lá. Então, se você vai fugir de Hitler, você vai fugir do nazismo, você vai fugir para sua terra prometida. E aí, mano, na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que aproximadamente 6 milhões de judeus morreram, mas os que não morreram, boa parte deles que conseguiram fugir, foram para a região da Palestina. Okay? Foram para a região da Palestina, então foi o sionismo tomando forma. E o que acontece, mano? Treta. Imagina, você é palestino, você tá ali, a sua família tá ali, seus vô é dali, seu povo tá ali há 13 séculos, de repente começa a pipocar judeu de tudo que é lado. E aí os judeus falam: não, mas essa daqui é a nossa terra prometida, Deus prometeu para Abraão 2000 anos antes de Cristo. E aí você vai olhar para esse judeu e vai falar: que se dane, eu tô aqui, meu povo tá aqui há 13 séculos. Estão sacando? Para os judeus é uma terra prometida. E para os palestinos é a terra deles, eles estavam ali, é uma terra importante para eles, é a terra que eles estão há 13 séculos, então começa a dar muita treta. Quando começa a dar muita treta, o que acontece com o fim da Segunda Guerra Mundial? Criação da ONU, e a ONU é encarregada de resolver esse problema. Então, em 1947, 2 anos depois do fim da guerra, a ONU chega com a solução. Olha só, tô vendo que nessa região aqui tem judeus, certo? E tem palestinos. Judeus e palestinos que são islâmicos. Não está dando certo. Então vamos dividir em 2 países. Essa foi a ideia. A ideia da ONU foi dividir a região em 2 países. Vamos dividir em um país árabe para os palestinos, que a gente vai chamar de Palestina. O amarelinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Mais ou menos de acordo com a forma que já estava dividido os povos no território. E vamos dividir aqui o território judeu, que a gente pode chamar de Israel, país Israel. Então, um país Palestina, para os palestinos, e um país Israel, para os judeus. Show de bola. E Jerusalém, que é a cidade importantíssima, sagrada para as 3 religiões, islamismo, cristianismo e judaísmo. O que a gente faz com Jerusalém? A gente deixa como território internacional, não é de ninguém, certo? Fica assim, Jerusalém não é de ninguém e vamos dividir o território. Professor, bacana essa solução da ONU. Só que teve um problema. Eles deixaram a maior parte do território para os judeus e a menor parte para os palestinos que já estavam ali antes do rolo todo. Sem contar que os judeus eram apenas 608 mil pessoas, enquanto os palestinos eram 1,2 milhões de pessoas. Então, eles deixaram a menor parte do território para o povo mais numeroso, que já estava ali, e deixaram a maior parte do território para o povo menos numeroso. É claro que os palestinos se sentiram injustiçados. Eles falaram: não, a gente já estava aqui. Aí esses caras vêm tomando nossas terras, aqui se assentando no nosso território. E agora você vai dividir e vai dar a menor parte pra gente? Os palestinos não aceitaram. Mas o que aconteceu? Em 1948, acabou, digamos assim, o mandato da Inglaterra naquela região. A Inglaterra ficou para cuidar daquela região ali quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Só que era tipo uma parada que durava não sei quantos anos e acabava ali em 48. Quando estava acabando o mandatinho da Inglaterra, que a Inglaterra ia sair fora e deixar aquilo ali meio que a Deus dará, o que aconteceu? Os israelenses
declararam independência, mesmo sem os palestinos aceitarem. Então, os israelenses que ficaram com laranjinha, 55% do território, falaram: pra gente tá bom. Os palestinos, não, a gente não gostou. Os israelenses, pra gente tá bom, fechou, é nosso, é isso aí. Aí, quando a Inglaterra tava saindo ali, tipo, deixando de comandar a região, Israel falou: então é nós aqui, ó, independência. Israel, somos um país independente, esse aqui é o nosso país, Israel, e fechou. Israel declarou independência, mesmo os palestinos não aceitando. O que aconteceu? Todos os povos ao redor ficaram full pistola, mano. Ficaram full pistola. Por quê? Porque eu não sei se você percebeu, mas os povos ao redor aqui de Israel, velho, eles são tudo árabe. Líbano, Síria, Jordânia, Egito, tudo povo árabe, tudo povo islâmico, velho. Israel é os israelenses aqui, os judeus, é um povo judeu aqui no meio de um monte de islâmico, isolado, tá ligado? Uma ilha judaica no meio do mundo árabe. E aí, quando Israel declarou a independência, os países ao redor se uniram, os países árabes, os países islâmicos, Egito, Síria, Jordânia e Iraque, se reuniram e falaram: não, nada disso, nada disso. Se quebraram de pau. Guerra, pessoal. Guerra. Essa guerra ficou conhecida como Guerra da Independência. Os 4 países ao redor de Israel, mais claro, os palestinos que estavam ali do ladinho de Israel, declararam guerra contra Israel, certo? A Guerra da Independência. No ano seguinte, começou em 1948, 1949, Israel venceu. Pô, puxou contra 5? Sim, porque eles tinham o apoio dos Estados Unidos. Então Israel venceu a guerra e expulsou 750 mil palestinos da região, certo? Expulsou e alguns fugiram também. E aí, mano, Israel, além de ficar com esses territórios aqui, ó, os laranjinhas que era pra ser deles, olha só o que rolou. Olha a diferença. Eles anexaram territórios que era pra ser da Palestina. Eles anexaram esse território aqui e anexaram essa parte de cima. O território deles cresceu, maluco. Guerra da Independência, saca só, olha aqui. Aqui é a partilha da ONU, ó, partilha da ONU. O rosinha seria Israel, o laranjinha seria Palestina. Olha o que aconteceu depois da Guerra da Independência. Sobrou só isso e isso para a Palestina. Ou seja, só isso daqui e essa pontinha aqui, ó. Isso daqui eles tomaram, isso daqui eles tomaram e aqui eles pegaram uma parte também que ficou menor, olha só. Israel ganhou a guerra, pessoal. Israel ganhou a guerra, ganhou boa parte do território e ficou só 2 pedacinhos para os palestinos, ok? Então essa foi a Guerra da Independência. Israel venceu. Venceu, ficou com 78% do território, expulsou mais de 700 mil palestinos da região, e aí só sobrou faixa de Gaza e Cisjordânia. A faixa de Gaza foi ocupada pelo Egito, tipo assim, o Egito meio que ficou protegendo ali, para os israelenses não pegarem também, e a Cisjordânia ficou ocupada pela Jordânia, que ficou também protegendo. E aí ficou palestinos perdidos aqui e aqui, mano, e o resto ficou tudo para Israel. Então não deu muito certo, a coisa foi ficando cada vez mais feia para os palestinos, como vocês vão ver. No final, pessoal, a Palestina não foi criada. Até hoje não existe Palestina. Só Israel foi criado, porque eles além de aceitar o acordo, eles declararam a independência, mesmo sem os palestinos aceitarem o acordo. 10 anos depois surge a Organização pela Libertação da Palestina, cujo líder era Yasser Arafat, e esse cara foi muito importante, certo? Ele foi importante porque ele meio que lutava pelos direitos dos palestinos, tá ligado? Virou meio que um governo dos palestinos. Mesmo sem ter um país oficialmente, eles precisavam de uma liderança política, certo? E essa liderança política foi o Yasser Arafat, à frente da Organização pela Libertação da Palestina, ok? Então tá aí, mano, ó, OLP, Organização pela Libertação da Palestina. Aí dentro da OLP tem vários partidos, tá ligado? O que a galera acha mais importante, você mais vê por aí, é o Fatah, que é meio que um braço armado ali, meio que um exércitozinho, uma organização política e militar dentro da OLP, tá ligado? Então é isso daí. Em 1959 foi criada a Organização pela Libertação da Palestina, para lutar pelo direito dos palestinos, liderado por Yasser Arafat, certo? Depois aí de 8 anos da criação da OLP, deu outra treta, uma treta feia. 1967 acontece a Guerra dos 6 Dias, mano. Guerra dos 6 Dias foi o seguinte: Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados por Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, mas apoiados tipo assim, vai lá galera, é isso aí, vocês conseguem. Deu um apoio moral, mas quem entrou em guerra mesmo foi a Síria, o Egito, a Jordânia e o Iraque. 4 países se juntaram
pra detonar Israel. Falaram, agora a gente vai detonar esses caras. A gente perdeu lá em 49, mas aqui agora em 1967 a gente vai conseguir. E aí, mano, começou a Guerra dos 6 Dias. Ó, esse daqui é o Yasser Arafat, certo? O líder da OLP. Já faleceu, mas foi líder ali por décadas. E aí veio a Guerra dos 6 Dias. Professor, por que o nome é Guerra dos 6 Dias? Porque ela durou 6 dias. E aí você pensa, então os 4 ali contra Israel, eles ganharam de Israel em 6 dias. Não. Eles perderam de Israel em 6 dias, certo? Aqui tem os acontecimentozinhos de cada dia e no 6º dia eles assinam um cessar-fogo porque Israel detonou os caras, mano. Detonou. Cara, Israel detonou 4 países e invadiu territórios, mano. Vocês têm noção? Eles declararam guerra contra Israel, eles acharam que ia ganhar de Israel. Israel, além de se defender, ainda dominou territórios. Eles pegaram a península do Sinai, aqui embaixo, ó, pegaram do Egito. Eles tomaram conta da Cisjordânia, antes a Jordânia que mandava aqui, tomaram conta da Cisjordânia, tomaram conta da faixa de Gaza e ainda invadiram um pedacinho da Síria aqui em cima, ó, conhecida como Colinas de Golã. Meu, vocês têm noção? Vocês têm noção? Invadiram a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as Colinas de Golã. Tipo, o território deles era esse marronzinho aqui, ó. Era esse marronzinho. Depois da Guerra dos 6 Dias, o território deles virou tudo isso daqui, mano, ó. E insano, cara, insano, claro, com o apoio dos Estados Unidos. Olha só, Israel vence e anexa faixa de Gaza, Península do Sinai, Cisjordânia e Colinas de Golã, certo? Inclusive, Colinas de Golã é muito importante porque tem a nascente de um rio importantíssimo ali, que eu acho que é o Rio Jordão o nome. E aí, mano, eles pegaram ali, invadiram mesmo e a Síria não teve muito como se defender. 500.000 de palestinos foram expulsos nessa segunda grande guerra aqui, que durou só 6 dias, ok? E aí, professor, o que aconteceu com os palestinos? Bom, os palestinos, mano, eles ficaram aqui na Cisjordânia e na faixa de Gaza, continuaram ali. Só que agora, mano, comandados pelo inimigo, tá ligado? Israel, dominou os territórios, eles ficaram ali comandados pelos israelenses, tá ligado? Quase como refugiados em seus próprios territórios, mano. Coisa complicada mesmo. O que Israel começou a fazer? Israel pensou assim, bom, já tomamos quase tudo, falta só a Cisjordânia e a faixa de Gaza. É onde tem palestino ainda, tá ligado? A gente tá mandando aqui, mas ainda tem muito palestino. O que eles começaram a fazer? Começaram a colonizar essas duas regiões, ou seja, mandar famílias judaicas mesmo para morar ali, tá ligado? Fundaram bairros na faixa de Gaza e na Cisjordânia com famílias judaicas. Hoje tem mais de 500.000 de israelenses judeus nessas regiões que era para ser dos palestinos, certo? E essa colonização aqui, mano, ó, foi ilegal, ok? Foi repudiado assim pelos líderes internacionais, mas eles fizeram do mesmo jeito. Como que tá os assentamentos na Cisjordânia, que é aquele pedação maior? Faixa de Gaza não deu muito certo, porque lá a boca é mais quente, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Dá uma olhada. Assentamentos israelenses é o que tá nesse roxinho aqui, mano, ó. Então, toda essa região que você vê roxinho aqui, ó, aqui, tudo assentamento israelense. Onde que estão os palestinos? Controle civil palestino, maiores concentrações de palestinos. Nas áreas marronzinhas, ó. Então, de toda a Cisjordânia, só nesses marronzinhos aqui, que é onde os palestinos moram ou são maioria, tá ligado? O resto, mano, é de controle dos israelenses. Isso na Cisjordânia, certo? Então, beleza. Começaram a fazer assentamentos ilegais pra, tipo, garantir a posse do território. Israel pensou assim, se eu começar a botar israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza, depois, mano, é nosso. Não tem mais como, ninguém não vai ter como devolver pra Palestina, vai ser nosso pra sempre. Estamos dominando aqui, conseguimos o controle desse território na Guerra dos 6 Dias e agora é nosso, certo? 1963, o que rolou? Guerra de Yom Kippur, que é um dia sagrado lá do calendário dos judeus. Os árabes, os países que perderam na Guerra dos 6 Dias ali, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, tentam tomar seus territórios de volta. Ok? Tentam tomar seus territórios de volta. O que acontece? Israel vence. Pô, aí vocês já estão adivinhando porque Israel está ganhando todas, né? Beleza, Guerra de Yom Kippur, então, tentaram tomar os territórios de volta, Israel venceu. 79, o que rolou? Rolou um acordo, velho. Rolou um acordo. Acordos de Camp David. O que aconteceu? Egito, Israel e Estados Unidos se uniram ali para negociar e Israel devolveu a península do Sinai, ok? Então aqui a gente vê o líder dos Estados Unidos, do Egito e de Israel, certo? Então abri aqui os acordinhos de Camp David, ó. Begin, Carter e Saddam eram os líderes. Carter, o presidente lá dos Estados Unidos, bem famoso, né? E os mano aqui a gente não conhece, mas é de Israel.
e do Egito. E aí eles se reuniram ali, devolveu a Península do Sinai. Então hoje esse pedação grandão aqui, ó, que eles tinham ganhado na Guerra dos 6 Dias, voltou a pertencer ao Egito, certo? Israel devolveu. Então Israel voltou a ter só aquele tamanho normal aqui. As colinas de Golã, Israel nunca devolveu, tá? Continua com eles, não devolveram para a Síria, não. Mas a Península do Sinai ali, em 1979, nos acordos de Camp David, eles devolveram para o Egito, certo? Acabou por aí, professor? Não. 1987, o que acontece? Uma revolta. Mano, os palestinos não aguentavam mais, tá ligado? Imagina o que é você viver num território que não é seu, você não ter seu próprio país, seu próprio líder, seu próprio presidente, você não ter direito a fazer suas próprias leis, você ter que viver num país que não é seu, sob as leis de um povo que não é o seu, entendeu? Então eles foram se revoltando, cara, foram se revoltando. E aí em 1987 aconteceu uma revolta, que eles falam que foi uma rebelião instantânea, assim, tipo, espontânea, perdão. Que não foi organizada, o povo simplesmente se revoltou em grupo. Os caras chamaram de revolta das pedras, porque o povo não tinha arma, velho. Não tinha arma. Foi um negócio feio assim mesmo. O povo saiu à rua, se rebelou. E Israel, mano, desceu o cacete nos caras. Mais de 2.000 palestinos foram mortos em 1987 nessa primeira intifada. Coisa feia mesmo. Coisa tipo isso daqui, mano, ó. Tacando pedra em tanque de guerra israelense, entendeu? Porque eles não tinham arma. Mano, a superioridade israelense de tecnologia é muito maior. Os palestinos não têm nem chance num combate direto. E aí o povo se revoltou, saiu às ruas, levou cacetada e 2.000 pessoas morreram. Essa foi a primeira intifada. No mesmo ano, meio que como uma reação a essa primeira intifada, foi criado o Hamas. O Hamas é um grupo radical palestino. É um grupo, tipo assim, ó, um grupo que surgiu dentro dos palestinos, extremamente radical, tipo assim, a gente não quer nem saber de Israel, entendeu? A gente quer tudo isso daqui de volta pra gente, a gente quer todos os israelenses expulsos daqui. A gente sabe que é um negócio praticamente impossível, mas eles são radicais, entendeu? São radicais, considerados um grupo terrorista por vários países, inclusive por Israel e pelos Estados Unidos. Inclusive, eles fizeram atentados terroristas, como a gente vai ver mais pra frente. Então, o Hamas, mano, é essa galera pistola aqui, mano, ó. É a galera organizada militarmente mesmo, que já fez atentados terroristas, entendeu? A galera da bandeira verde, ó, a boca é quente. Então, é isso aí, é isso aí. Não se esqueçam, Hamas surgiu, tipo, depois que 2.000 palestinos morreram, meio que um grupo radical revoltado surgiu dentro dos palestinos, entendeu? Então foi meio que uma reação à opressão feita pelos israelenses. 1993, o Yasser Arafat, que é o líder da OLP, o líder dos palestinos, líder político, né? Né? E o Yitzhak Rabin, não sei se é assim que se fala, que era o primeiro-ministro israelense, eles se reuniram para fazer um acordo de paz, para parar com essa guerra, parar com esses conflitos. Foram os acordos de paz de Oslo, certo? E meio que deu certo, assim, mano, meio que deu certo. Eles se reuniram para fazer esse acordo, ó, novamente mediado pelo presidente dos Estados Unidos, mas já um presidente diferente, né? Mas percebam que é o mesmo cara aqui que fez o acordo lá com o Egito, é o mesmo cara, o mesmo primeiro-ministro. O que rolou, velho? Pô, os caras se reuniram e tal, fizeram o acordo, beleza. Aí os israelenses permitiram a criação de meio que um governo palestino. Mesmo sem existir o país, eles permitiram a criação de meio que um governo palestino chamado Autoridade Nacional Palestina. E aí quem representasse a Autoridade Nacional Palestina seria tipo o presidente dos palestinos, tá ligado? Isso para os palestinos era um avanço, era como se eles fossem ter um governo mesmo, assim. Então os israelenses meio que afrouxaram um pouco, entendeu? Deram uma aliviada, falaram assim, não, vamos deixar eles se organizar politicamente. O acordo deu certo, só por 2 anos. Em 1995, 2 anos depois, o Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro israelense que fez esse acordo de paz, foi assassinado. E aí você pensa, quem matou ele, professor? Um palestino? Não, velho. Foi um extremista de seu próprio povo. Um extremista judeu. Tipo, um judeu extremista que achou que isso daqui era uma ofensa para os israelenses. Tipo assim, não, os palestinos não podem ter uma autoridade nacional palestina. Não podem ter um governo. Não pode, cara. E aí esse judeu se revoltou e assassinou o cara. E vocês têm noção disso? O cara foi assassinado por um rebelde de seu próprio povo porque achou que ele foi frouxo demais com os palestinos. E aí, mano, acabou a paz. A treta começou de novo. 5 anos depois, né, o acordo de Oslo deu errado, né, mano? O cara que assinou o acordo de Oslo foi assassinado. 5 anos depois, aconteceu a segunda intifada. Essa aqui foi mais violenta. Digamos assim, mais violenta, porque foi organizada pelo Hamas, pelo grupo radical lá, mano. E os caras se organizaram mesmo e saíram pra rua pra quebrar os israelenses de pau.
Claro que não deu certo, o professor já falou, os israelenses são muito superior em superioridade bélica mesmo, né, em exército, em arma, em tecnologia, apoio dos Estados Unidos, então não deu certo. A segunda intifada foi novamente uma rebelião, desculpa, esse daqui é o cara que foi assassinado, tipo, paz, puta da hora, tava dando certo, mataram o cara, aí deu ruim. Segunda intifada, mano, olha essa imagem, as criancinhas palestinas jogando pedra no tanque de guerra israelense, tá ligado? É um conflito de muito tempo que foi gerando um ódio entre os povos. Então a criança palestina cresce desde pequeno aprendendo que os israelenses mataram, assassinaram, perseguiram, dominaram o seu povo, seu território, tá ligado? Eles crescem dentro de um território que não é deles. Então o negócio é feio mesmo. Olha aí a bandeira da Palestina e o pau comendo. Segunda intifada. O que aconteceu? Bom, meio que, tipo, os israelenses reagiram, né? Mais bastante gente morreu e eles começaram a construir um muro ao redor da Cisjordânia. Véio. Eles fecharam mais ainda o território que sobrou para os palestinos, ok? Em 2004 morre o líder do Hamas e aí começam novos acordos de paz. Que o Hamas era um movimento mais radical. Quando morre o líder deles, começam a renegociar a paz, entendeu? E aí Israel meio que dá um passo para trás, assim, desocupa a faixa de Gaza e partes da Cisjordânia. Estava ocupando desde o fim da Guerra dos 6 Dias, desde 1968. Em 2004 eles começam a dar um passo para trás ali e deixar o território um pouco mais para os palestinos. Mas eles continuam comandando a entrada e saída de pessoas, mercadorias. É um território fechado, comandado pelos israelenses. Mesmo os palestinos vivendo ali dentro, é complicado. Em 2006 dá uma nova tretinha, tipo, tem uma eleição para ver quem vai ser a autoridade nacional palestina e o Hamas acaba vencendo, que é o grupo radical. Aí alguns países não reconhecem essa vitória porque é um grupo radical e o Hamas começa a fazer atentados terroristas em protesto. Tipo, a gente venceu, vocês não querem reconhecer, então a gente vai matar uma galerinha aí. Olha aí. Aqui eu tô no site, na paginazinha do Hamas, da Wikipédia mesmo, só porque eu queria mostrar para vocês as partes dos atentados terroristas aqui, ó. Então, por exemplo, eles fizeram um atentado terrorista num shoppingzinho, em 1996. Fizeram um atentado terrorista numa pizzaria em 2001, entendeu? Então, um negócio é louco, mano. Vários atentados suicidas, resultado de uma explosão causada por um terrorista suicida do Hamas em Jerusalém. Olha aí, então o cara vai lá em Jerusalém, se explode e mata um monte de israelense. Às vezes israelense civil, tá ligado? O povo lá israelense que não tem nada a ver diretamente com a parada, acaba morrendo em atentados terroristas do Hamas, certo? Então fica aí o adendo. 2014 dá nova treta violenta, 3 jovens judeus são assassinados, aí depois em resposta um jovem palestino é assassinado por um extremista judeu. E aí tem outro grande ciclo de conflitos mais intensos. 53 dias de conflito, 2.200 palestinos foram mortos. E olha que coisa horrível, cara. Desses 2.200 palestinos, 1.500 eram civis, tá ligado? Não eram terroristas, não eram soldados, não eram de um exército, eram civis, eram pessoas que não estavam ali diretamente envolvidos no conflito. E 538 eram menores de idade, enquanto 2.200 palestinos morreram, 71 israelenses morreram do outro lado, para vocês verem como o negócio é bem injusto, certo? Até hoje Israel ainda domina a Cisjordânia e a faixa de Gaza, são os 2 territóriozinhos que sobraram para os palestinos, restringem a circulação de mercadorias, serviços, pessoas até hoje. E eu vi uma reportagem uma vez dos caras tentando entrar na Cisjordânia e para entrar eles tiveram que ter permissão do exército israelense. Eles queriam fazer uma reportagem sobre o conflito entre os israelenses e os palestinos, queriam conversar com as pessoas e para entrar os soldados pararam eles na entrada, assim, mano, para vocês verem como o negócio que é. O que os palestinos querem hoje? Eles querem a criação do seu próprio país com autonomia, então eles querem a criação do país Palestina. Eles querem os territórios antes da Guerra dos 6 Dias, então eles querem ter esse território aqui de volta, dessa divisão aqui. Lembra aquela divisão que eles não aceitaram porque foi injusta? Então, eles querem ter esse território para eles aqui de volta, o laranjinho. Não só a faixa de Gaza e Cisjordânia, mas também esse pedacinho de cima e esse pedacinho de baixo. Okay? Eles querem a retirada dos assentamentos israelenses no território deles. Então eles querem que saiam os israelenses da Cisjordânia e da faixa de Gaza. E eles querem a volta de 10 milhões de refugiados. Como assim, professor? Tem 10 milhões de palestinos que ao longo dessas décadas de conflito fugiram dali por causa das guerras, tá ligado? E aí eles querem que, além de criar a Palestina, que essas pessoas possam voltar
para o seu povo, para o seu país e para o seu território, entendeu? Porque muitos fugiram para os países árabes ao redor. Já Israel não quer abrir mão desses territórios, né, mano? E além disso, ainda exige que Jerusalém seja a sua capital, porque antes era a capital lá do reino de Israel. Jerusalém sempre foi uma cidade importante para os judeus. Só que Jerusalém também é uma cidade sagrada para os islâmicos e para os cristãos. Então, tipo, se Jerusalém virar a capital dos judeus, islâmicos e cristãos vão ficar pistolas. Se virar a capital dos islâmicos, judeus e cristãos vão ficar pistola. Então, por isso que aquela ideia de ser um território internacional era boa. Só que Israel, hoje, ainda busca que Jerusalém seja sua capital. Certo? A Autoridade Nacional Palestina quer a criação e autonomia de seu próprio Estado, a Palestina, com fronteiras feitas antes de 1967, antes do conflito, ou seja, um territóriozinho maior para eles, e quer a retirada dos israelenses do seu território, certo? O que aconteceu mais recentemente aí que deu mais umas treta? Adivinha quem está envolvido? Donald Trump, presidente dos United States, dos Estados Unidos, dos Estados da América. Olha só que loucura, o que o bicho fez? O bicho fez uma atitude aí muito perigosa, né? O que ele fez? Tipo assim, ó, a capital de Israel hoje, oficialmente, é Tel Aviv. Não sei se vocês já ouviram falar, vai aparecer por aqui. Ó, aqui tá meio que aportuguesado, eu acho, mas se escreve Tel, separado, Aviv, com V mudo. Tel Aviv, essa é a capital de Israel, certo? E aí, mano, a embaixada dos Estados Unidos ficava aqui. O que o Trump falou? Olha só, vamos transferir a embaixada estadunidense de Tel Aviv para Jerusalém. Ou seja, Trump reconheceu que Jerusalém é a capital de Israel. Falou assim, ó, Jerusalém é a capital de Israel. O que aconteceu? Os palestinos ficaram putos, porque para eles a cidade é importante para eles também. Como assim a capital de Israel? Ela também é nossa capital. E ela era antes. Então é uma questão complicada, certo? Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel e ordena a transferência da embaixada estadunidense. Decisão é considerada polêmica, uma vez que os palestinos querem Jerusalém Oriental como capital do seu futuro estado. Eles querem uma parte de Jerusalém para eles, entendeu? E se Jerusalém virar a capital de Israel, eles não vão poder ter isso no futuro. Já Israel, ó, não gosta muito dessa ideia de dividir Jerusalém com os palestinos, entendeu? Para eles, Jerusalém é a sua capital eterna e indivisível. Olha só que bacana, certo? E aí você vai ver que essa ideia aqui do Trump acabou gerando revolta, né? E muitas pessoas foram às ruas protestar por causa dessa decisão lá na Palestina, e o exército caiu em cima dos manifestantes, bastante gente se feriu e tal, deu conflito, entendeu? Deu conflito por causa da atitude do presidente dos Estados Unidos, ok? É isso. Aí no final o Bolsonaro também quis seguir ali a ideia do Trump, né, de colocar Jerusalém como capital de Israel e tal, e colocar a embaixada brasileira em Jerusalém, mas aí é história para outro vídeo, esse vídeo já tá gigantesco, mas é isso daí, pessoal. Os israelenses acham que aquela região é deles porque foi prometida para os seus antepassados, né, Abraão lá e tal, e os palestinos já estavam lá quando os judeus começaram a voltar. E hoje, quem tá ali se dando bem na história no final é Israel, né, mano? Israel ganhou todas as guerras, ganhou todos os territórios, e os palestinos estão vivendo ali praticamente refugiados dentro do seu próprio território. Olha só, tudo isso daqui verde, ó, era ocupado por palestinos em 1946. Aí quando teve a divisão, eles ficaram só com essas partes aqui. Como eles não aceitaram, Israel declarou independência. Eles ficaram só com essas duas aqui, principalmente depois da guerra dos 6 dias, né? Aí Israel ficou com isso tudo, eles ficaram só com esses dois pedacinhos. E hoje o que eles têm é isso daqui, ó, a área que eles ocupam, tá ligado? Então os palestinos se deram muito mal na história, muito mal mesmo, ok? Eles começaram dominando a maior parte, olha só, tinha só um pouquinho de judeu no território, de 1920 a 1947. Aí a ONU fez a divisão e os judeus ficaram com toda essa parte aqui que era bem maior, como a gente viu. No final, os palestinos não aceitaram, os judeus aceitaram, declararam a independência, teve a guerra e eles dominaram a maior parte do território. Ficou só a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E isso foi até a Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou a faixa de Gaza, tomou a Cisjordânia, tomou as colinas de Golã e tomou a Península do Sinai. Certo? Depois ela devolveu a Península do Sinai, mas continua com as colinas de Golã para ela, e hoje Israel controla os 2 territórios palestinos, certo? E os palestinos vivem de maneira miserável,
em um território que não é deles, sem um país, sem direitos, sem muita coisa, ok? Então, pessoal, é isso daí. Esse vídeo ficou gigante, acho que vai ser o maior vídeo do canal. Ficou gigantesco, mas é porque o assunto é muito tenso, certo? É isso aí, galerinha. Boa noite a todos. É nóis.